Boa tarde, galerinha do oitavo ano. Aqui é a professora Thalita de Artes e hoje a gente vai falar sobre arte contemporânea. Então vamos lá. Nos últimos capítulos, ou seja, na semana passada, eu pedi para vocês uma tarefa. Era uma tarefa investigativa. Vocês tinham que ver quais manifestações artísticas tinha na cidade de vocês. E aí eu coloquei a tarefa que estava no formulário mais especificamente para o bairro, no máximo o município onde vocês moravam. Aqui eu vou fazer uma correção bem rápida para a gente poder entrar no tópico de hoje. Então, de uma forma geral, o que vocês falaram para mim, que tem próximo à casa de vocês, de espaço cultural, e aí cultural, lembra que a gente falou sobre isso no segundo bimestre. O que é cultura? Está relacionado aos costumes, a manifestações artísticas, de dança, e por isso que eu fiz muitas perguntas para vocês. Dança, teatro, música, para ajudar vocês, para guiar vocês na hora de vocês responderem. De uma forma geral, vocês colocaram para mim 5 espaços. A Casa da Cultura, que fica ali em Nova Piã. Alguns alunos citaram o próprio colégio Alice. Um aluno colocou o Centro de Cidadania da Vida, da Vida Nova, que é um projeto de uma igreja, que fica também na Piã. A Praça de São Vicente e a Quadra do Inocente de Belford Roxo. Certo? Quando eu perguntei para vocês sobre ter um objeto relacionado a alguma modalidade artística na casa de vocês, quem respondeu essa pergunta falou sobre livros, no caso, literatura, né? Que a gente está falando, de ter uma estante de livros, porque gostava, junto com a mãe, de ver. Alguns de vocês falaram sobre quadros. E aí, pessoal, um aspecto importante de falar. Seja um quadro de paisagem, seja um quadro de pintura abstrata, é um quadro e é uma manifestação artística. Ainda que nós não saibamos explicar, seja em preto e branco ou não, ele é uma manifestação artística, não tem problema nenhum em relação a isso, tá bom? Quadro, é uma pintura, tá? Alguém falou sobre violão, então tá um instrumento musical e está relacionado à música. E falaram sobre kimono. Uma observação, kimono. Coloquei para vocês 3 exemplos, porque eu não consegui entender sobre que kimono vocês estavam falando. Kimono esportivo, do judô? Kimono moda, e aí a gente pode falar tanto do kimono utilizado pelas geishas, quanto uma releitura que tem do kimono hoje em dia, que é esse que vocês veem aqui no lado direito inferior, onde as meninas usam como se fosse um colete. Se a gente for parar para analisar no campo da moda, também está relacionado à arte. Você tem todo um trabalho artístico, vocês podem ver no próprio tecido, seja do kimono atual que é utilizado hoje em dia, seja no kimono da geisha, todo um trabalho de desenho e tal, que também se enquadra como arte. Então fica a dica. E alguns espaços que vocês não falaram. Então a gente tem o Centro Cultural Donana, que está aqui à esquerda, no canto superior esquerdo, que é um espaço cultural e fica também na Piã. E lá tem aula de desenho, tem várias manifestações artísticas que acontecem lá. Então, quem mora perto da Piã é uma opção, depois que passar esse momento de pandemia, porque eu não sei como está lá. Coloquei aqui embaixo para vocês. A Vila Olímpica tem aula de dança, né? E de algumas coisas relacionadas à atividade física, que também está dentro de modalidades artísticas. E temos o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é aquele instituto que fica em frente ao batalhão, ali em Santa Amélia, e lá você tem aula de indumentária, tem aula de moda, então tem curso técnico que capacita para isso. Então, são mais 3 espaços que vocês podem estar observando. Os alunos de moda fazem desfiles, né, porque eles precisam treinar. Então, outros espaços que também têm manifestações artísticas para entrar na listinha de vocês. Mas, Thalita, por que você está falando? Por que a gente está fazendo uma pesquisa? Por que a gente está falando sobre espaços que têm manifestações artísticas, espaços culturais próximos a nós? Porque a gente está falando nesse bimestre de arte contemporânea. Então, pensa o seguinte, conforme a gente vai trabalhando ao longo dos bimestres, uma matéria puxa a outra. No bimestre passado, a gente falou
sobre arte e globalização. E eu falei para vocês sobre a importância que a globalização, ou seja, essa transmissão rápida de informação, teve não só para o mundo de uma forma geral, mas para a arte. Então, quando eu falo de arte contemporânea, o que eu estou querendo dizer? É uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX. Então, pega esse período de globalização que a gente falou no bimestre passado, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, e por isso é denominada de arte do pós-guerra. A arte contemporânea, ela se prolonga até os dias atuais, né? Então, até 2020, período esse denominado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Então, eu posso utilizar computação gráfica, arte visual, posso usar pintura, eu posso fazer um mix, uma mistura de modalidades artísticas para produzir uma arte. Eu não preciso só ficar limitado ao desenho, só limitado à pintura, só limitado ao vídeo, só limitado ao teatro. Eu posso fazer um trabalho artístico, por exemplo, denominado instalação. Numa instalação, eu posso ter um artista atuando, ou seja, eu posso ter teatro, posso ter esse artista trabalhando dentro de um tempo musical ou com outros artistas tocando ao vivo e interagindo, por exemplo, com obras de arte de pintura. Então, eu estou utilizando aí umas 3 ou 4 modalidades artísticas para poder criar um novo conceito de arte. Então, aqui na arte contemporânea, a gente começa a trabalhar conceitos, a gente começa a trabalhar ideias. Então, a gente sai daquela caixinha que a gente viu no bimestre passado de isso é arte erudita, isso é arte popular, isso é cultura de massa. A gente sai disso e vai para uma coisa maior. Se eu fosse falar grosseiramente, não quer dizer que é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Seria mais ou menos, eu saio do clássico e aí eu começo a utilizar esses elementos da globalização e crio outros tipos de arte. Então, eu coloquei que eu mostrei para vocês no bimestre passado a questão dos Simpsons, que é um desenho, e ele usa muitas informações que estavam acontecendo quando ele estava sendo produzido. Então, você vê artistas participando dos Simpsons, você vê o Obama, que era presidente dos Estados Unidos, visitando os Simpsons, você vê alguns artistas pop que estavam na atualidade, até Lady Gaga aparece em um episódio dos Simpsons. Então, ele pega elementos para poder estar produzindo artisticamente aquele desenho. Vimos a cultura de cordel, que faz parte da cultura popular, então já pegando esses aspectos populares e trazendo para a arte. E aí, quando eu falei de arte popular, dediquei uma aula e coloquei para vocês o repente, que está aqui do lado direito, e coloquei para vocês o freestyle. E, mais uma vez, um exemplo aqui no metrô do Rio de Janeiro, onde tem um rapaz aqui no lado esquerdo da figura, com o violão tocando. Então, ele está produzindo a arte dele e na hora e tal, para o pessoal ouvir. Certo? Bom, Thalita, ok. O que você está querendo dizer com tudo isso? O que a gente vai fazer, afinal? Bom, eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, vão saber agora. A gente tem um museu aqui no Rio de arte contemporânea, conhecido popularmente como MAC. O MAC, ele fica em Niterói, né? Depois, do outro lado a gente brinca da Baía de Guanabara, eu chamo de Grande Poça. Então, o MAC ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer, que é um grande arquiteto, foi um grande arquiteto que ele faleceu, e ele lembra um disco voador. Então, só a arquitetura do Museu de Arte Contemporânea já é um espetáculo artístico à parte. Quando está à noite e ele tem a iluminação dele, vocês podem ver que ele está num morrinho, como tem a Baía de Guanabara, ele realmente lembra um disco voador. Vocês podem dar um Google, MAC à noite. Então, parece que ele está flutuando em cima da Baía de Guanabara. É uma visão muito linda, tanto de você ver por foto, quanto você ver pessoalmente. O que a gente vai fazer agora? Aqui no lado direito, eu coloquei para vocês o site do MAC, do Museu de Arte Contemporânea, que fica lá em Niterói. O que a gente vai fazer? Então, aqui embaixo
eu coloquei para vocês o endereço do MAC. O que a gente vai fazer agora, Thalita? Não estou te entendendo. Vou mostrar para vocês em termos práticos para a gente não ter confusão. Então, a gente vai pegar, vai entrar no site do MAC, vai digitar lá, bonitinho, que é aquele coisa que eu coloquei para vocês. Na verdade, eu até saí dele. Entrei no site do MAC, então coloquei aqui no endereço, aquele endereço que eu coloquei para vocês. Thalita, estou com dificuldade. É só botar no Google Museu de Arte Contemporânea, Rio de Janeiro, Niterói. Vai aparecer o link para cá. Cheguei no site do MAC, eu vou vir aqui e tem exposições. Clica em exposições. Quando eu baixar, tem exposições organizadas de 2012 a 2019. Qual é a tarefa? Vocês vão escolher um ano, tá? Ah, Thalita, eu posso ver mais de um ano? Pode. Para responder as perguntas do formulário, vocês só vão poder fazer com apenas um ano. Então, escolhe um ano e vê as obras que tem. Tem os nomes, tem do que se trata, para que vocês possam começar a se apropriar desse conceito de arte contemporânea. Tem muita coisa, tem coisas que vocês vão achar diferente. Então, primeiro, explore o ano. Então, se eu escolhi o ano de 2012, eu vou mexer em cada figura do ano de 2012. Tá bom? E aí ele vai me levar para uma outra página, igual eu estou mostrando para vocês. E eu vou ver, e ele vai falar um pouco sobre essa obra e tal. Volto. E vai dar a mesma coisa, galera, fazendo no celular, tá? E clico numa outra figura. E aí, depois que vocês fizerem isso para todas as figuras do ano que vocês escolheram, por isso que vocês só podem escolher um ano, tá vendo? Tem bastante figurinhas sobre as exposições daquele ano. Vocês vão lá na plataforma, aqui no formulário, e vão responder as perguntas que eu deixei para vocês. Tudo bem? Bom, galerinha, por hoje é só. Uma boa tarefa para vocês e até a próxima. Beijos, beijos, beijos. Tchau!